Eu sou Miriam Nery e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. No cenário mundial, o Fundo Monetário Internacional atualizou suas projeções na edição de julho, através do relatório Perspectiva Econômica Mundial. O estudo mostrou que o acesso às vacinas foi o grande diferencial entre as economias desenvolvidas e emergentes, enquanto as maiores economias passam a se beneficiar da imunização ainda em 2021, as mais vulneráveis enfrentam os impactos devido ao atraso do fim da pandemia. Os mercados emergentes, em média, tiveram revisão abaixo do PIB. O FMI novamente levanta como condicionante para uma recuperação econômica global o controle da pandemia da Covid-19. E os principais riscos são as variantes do coronavírus, os choques pós-pandêmicos, os desajustes de oferta e demanda e a pressão inflacionária. As variantes destacam-se como preocupação. O FMI lembra que não há garantia de uma recuperação econômica estável enquanto a vacinação não estiver amplamente disseminada. O exemplo máximo é o Reino Unido, que atrasou a plena abertura da economia por conta do impacto da variante Delta na curva de contágios pela doença. Agora vamos falar sobre o Censo Demográfico ou Recenseamento, que é uma pesquisa realizada pelo IBGE com todos os habitantes do Brasil, para captar informações sobre as condições de vida dessas pessoas. Aqui no Brasil, esse estudo é realizado há pelo menos 150 anos, nos mais de 5.000 municípios. Mas por causa da pandemia, a realização do censo que estava previsto para 2020 foi adiada. E para falar mais sobre este assunto, eu convido o diretor de Estatísticas da SEI, Armando de Castro. Armando, tudo bem com você? Tudo bem, Miriam. Prazer em falar com você. Armando, diz pra gente como é que funciona a contagem do censo aqui no país. Bom, o censo demográfico ele é um levantamento realizado em todo o território nacional, que visa entrevistar toda a população do país. Portanto, o IBGE entrevista os 71 milhões de domicílios existentes no país, nos 5.570 municípios. Para tanto, ele conta com mais de 230 mil colaboradores contratados especialmente para a realização do censo demográfico. Então, o censo realmente ele é o melhor instrumento para fazer um planejamento das políticas públicas e também para avaliar se o conjunto de políticas realizadas nos últimos 10 anos surtiram efeito, ou seja, quais são as condições de vida da população do país e quais são os direcionamentos necessários para melhorar a realização das políticas sociais. E quais os prejuízos acarreta para o Estado a falta do censo? Bom, o censo ele é muito importante, por exemplo, para a gente ter a contagem da população, para ter exatamente qual a população de cada município. Né? De 10 em 10 anos ele é realizado e nós temos uma fotografia perfeita, ou quase perfeita, de como a população está distribuída entre todos os municípios. Né? Entre os censos são realizadas estimativas populacionais, que são utilizadas ali as informações do censo, né, também os aspectos de migração, e assim a gente consegue ter um cenário próximo da realidade entre os anos censitários. Quando o censo não é realizado, a gente fica sem esse parâmetro, e quanto mais distante um censo está do outro, esses parâmetros que são necessários para a realização das projeções ficam fragilizados. Por exemplo, se a gente pegar os índices de vacinação infantil, nós vamos encontrar municípios aí que estão com 150% de vacinação. Por que isso? Porque eu não tenho ali uma boa calibragem da população por recorte etário. Para eu ter a população de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos e assim sucessivamente, eu preciso do censo para ter essa contagem e para nos anos subsequentes realizar uma estimativa que permita ter um bom cenário da população por recorte etário dos municípios. Um outro exemplo é a taxa de analfabetismo, que é contada da população de 15 anos ou mais. Como eu vou saber qual a proporção de analfabetos se eu não tenho
nem a população e nem estou na casa das pessoas questionando ali se ela sabe ler ou escrever para a construção desse indicador. Então, assim, a não realização do censo traz esses prejuízos na elaboração da política pública, principalmente por conta da ausência das informações populacionais. Me diz uma coisa, de que maneira o censo influencia na SEI? Bom, para nós da SEI, o censo é matéria-prima, né? Ele traz informações, traz dados que nos permitem construir estatísticas de todos os municípios do estado. Ele traz prejuízos, por exemplo, nas nossas parcerias com as secretarias que elaboram políticas e que precisam dessas estatísticas para fazer o acompanhamento dos resultados. Por exemplo, a questão do esgotamento. Não é? Nós temos aí uma parceria com os órgãos que fazem parte do Água para Todos para fazer o acompanhamento de como está o esgotamento e o acesso à água nos municípios, por zona urbana, por zona rural. E assim, os registros da informação das ligações realizadas pelos órgãos públicos é excelente, mas assim, nós não temos informações sobre os domicílios. Essas informações, elas estão paradas lá no último censo que foi realizado em 2010. Então, a partir do censo que será realizado em 2022, você abriu pontuando a questão do adiamento do censo de 2020, por questões da pandemia, e 2021 também por questões orçamentárias. Então, ele está previsto para ser realizado em 2022. O IBGE tem uma programação de realizar a coleta entre agosto e outubro. Isso, após a informação estar consolidada, vai fornecer dados em diversas áreas, como essa que eu citei, de esgotamento e rede geral de água, mas também questões relativas à energia, acesso à internet, à educação. Nós temos uma parceria, por exemplo, com o Tribunal de Contas, onde nós estamos apoiando ali o acompanhamento de algumas políticas educacionais, que precisamos mensurar a frequência escolar, ou seja, a proporção de jovens que estão na escola. Então, o MEC anualmente realiza um censo, que é um censo escolar. Ele entrevista todas as escolas e assim a gente tem uma informação bacana sobre os estudantes, sobre as condições das escolas, mas nós não temos o principal, que é saber, por município, qual a população na idade está na escola. Por exemplo, ensino fundamental, eu preciso que os jovens de 6 a 14 anos, as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, estejam frequentando a escola. Nós sabemos quantas estão em cada município, mas não sabemos o que isso representa em relação ao total da população. Esse índice é de 90%, é de 99%, de 100%, ou ele está muito baixo? E por zona rural e urbana, como está? Então, esse é um trabalho que a SEI faz junto aos órgãos e que necessitamos das informações censitárias. Outra informação relevante do censo que a SEI utiliza anualmente é a população para a gente calcular o PIB per capita. Nós temos um esforço estatístico muito grande em parceria com o próprio IBGE para fazer o levantamento econômico de todas as atividades econômicas de todos os municípios a partir de amostras, mas nós não temos uma informação ainda segura populacional. Nós temos projeções atuais que, como eu pontuei, estão defasadas pela ausência do censo. Então, assim, para calcular o PIB per capita, por exemplo, nós temos uma certa... nós fazemos, mas ainda com a informação não tão calibrada quando nós estamos de posse do censo demográfico. Então, essas questões da população, elas são determinantes para a construção de diversos indicadores de mensuração de políticas públicas, tanto o planejamento quanto o acompanhamento do que foi realizado, assim como por exemplo, repasse de recursos do Fundo de Participação dos Municípios. A SEI ela tem a responsabilidade também de consolidar as populações de cada município, uma vez que ela trabalha com as questões dos limites municipais. Então, esses são os principais prejuízos trazidos para a SEI. Afinal, nós temos estudos em diversos campos cujo censo é uma das principais informações. E o ano passado não teve o censo. Como a SEI fez para adequar? Ano passado não teve o censo, então nós utilizamos as projeções que nós fizemos ao longo do tempo, né? Nós temos métodos, são os melhores métodos possíveis, mas eles ficam limitados pela ausência da principal informação, né? São métodos demográficos avançados, que nos permitem ter uma estimativa da população, que são essas que estão aí divulgadas sobre a população do estado, a população dos municípios. Anualmente, o IBGE faz a população municipal e divulga até por conta do FPM, mas infelizmente não são as principais, não utilizam a principal ferramenta, que é a contagem da população. Armando, eu agradeço a sua participação aqui no Sei Pensar a Bahia. E agora iremos falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi promulgada no dia 4 de maio de 2000. Essa lei tem por finalidade regulamentar as finanças públicas voltadas à gestão fiscal, ou seja,
Em sua essência estão a imposição de limites e controles e o equilíbrio das contas públicas no Estado e municípios. Para falar desse assunto, convidamos o economista da SEI, João Gabriel. No mês de maio, em que o país comemora 21 anos de um marco para as finanças públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, a SEI lançou a 9ª edição da revista Perfil Financeiro dos Municípios Baianos. Nesta publicação, ratificou-se o debate de que a transparência e o uso eficiente dos recursos devem ser os parâmetros norteadores para uma gestão municipal pública. O objetivo da publicação é espelhar as principais características das finanças públicas dos municípios do estado da Bahia, acompanhando essa trajetória ao longo do período. Essa publicação tem a parceria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, através do fornecimento de dados municipais. Nesta edição, a 9ª, a série histórica foi mais extensiva. Iniciou-se no ano de 2001 e foi até o ano de 2018, visando oferecer um volume de informações e conhecimento mais consistente e robusto para atendimento dos interesses dos gestores públicos e de toda a sociedade. Nas entrevistas foi possível abordar temas como o redesenho do Pacto Federativo, as reformas da Previdência e tributária e a questão dos incentivos fiscais. Através da metodologia de grupos populacionais, foi possível observar na análise das receitas e despesas que existem similaridades e dissonâncias entre os municípios. Nos municípios com até 20 mil habitantes, foi possível observar o maior valor de investimento per capita. Entre os grupos dos municípios entre 20 mil e 50 mil habitantes, o crescimento da receita realizada está fundamentalmente vinculada ao comportamento das transferências. Já nos municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes, o valor das transferências de capital alcançou quase a cifra de 1 bilhão no acumulado entre 2001 e 2018. Por fim, nos municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes, o destaque é o valor do ISS per capita recolhido, o maior entre os grupos populacionais. Os municípios de Salvador e Feira de Santana são objeto de considerações à parte, uma vez que possuem uma dinâmica completamente distinta dos demais municípios. Assim, a revista com esse olhar municipal terá nova versão em 2022, no ano que vem, com os resultados do triênio 2019 e 2021. A revista foi elaborada pela equipe de finanças públicas da SEI, que conta, além de mim, com Poliana Peixinho e Marília Jane, e pode ser encontrada no site da SEI, www.sei.ba.gov.br. Obrigada, João Gabriel. Não saia daí, o SEI Pensar a Bahia volta já. Estamos de volta e agora veremos os destaques da economia no cenário nacional. O Fundo Monetário Internacional revisou para cima a projeção do PIB do Brasil em 2021. Pelas novas estimativas, a instituição espera a alta de 5,3% da economia do país este ano, em comparação à estimativa de 3,7% de crescimento publicada em abril. Houve, portanto, elevação de 1,6 ponto percentual. Com a maior alta esperada para este ano, a projeção para 2022 foi reduzida em 0,7 ponto, de 2,6% para 1,9%. O FMI explica ainda as projeções brasileiras melhoraram bastante por conta de resultados de atividades econômicas acima do esperado no primeiro semestre de demonstração de força de exportações, em especial de commodities. Agora vamos falar de um assunto que interessa e muito aos baianos. Você sabe o que é o IPESE? É o Índice de Performance Socioeconômica. Essa plataforma foi desenvolvida para monitorar e avaliar as políticas públicas ofertadas em cada município baiano. Para falar sobre esse assunto, eu convido o estatístico da SEI, Antoniel Pinheiro. Hoje iremos falar um pouco sobre o Índice de Performance Socioeconômica, o IPESE. O IPESE é um indicador sintético que basicamente visa medir a capacidade dos municípios baianos em ofertar serviços básicos à sua população.
bem como a qualidade com que esses serviços são ofertados. Esse indicador ele foi elaborado com a finalidade de ser um instrumento de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Assim, vem nortear o bom emprego dos recursos públicos, atentando para as prioridades a serem atendidas no recorrente comprometimento de mitigar as disparidades econômicas e sociais. Esse índice ele é composto por 3 dimensões, igualmente distribuídos, a saber, o nível de saúde, a educação, economia e finanças, das quais são caracterizados em um conjunto de 16 indicadores. Essas 3 dimensões elas foram agregadas sobre a atual literatura do desenvolvimento regional do Estado. Desse modo, em cada uma delas, utilizamos variáveis que visam captar o modelo de ação implementado pelo Estado brasileiro, a ser seguido pelos municípios. Assim, na área social, temos a dimensão saúde, em que o foco dos municípios deve estar voltado para a atenção primária. E na dimensão educação, a importância deve ser dada ao ensino pré-escolar e fundamental. Afinal de contas, nós estamos falando dos municípios. Já na dimensão economia e finanças, o objetivo é alcançar o nível médio dos municípios brasileiros, tendo em vista que os indicadores econômicos dos municípios baianos ainda se encontram abaixo da média nacional. Agora, ao se estruturar o IPESE enquanto indicador sintético, disposto nessas 3 dimensões, são observados o comportamento dos municípios baianos em relação ao alcance parcial ou total das metas estabelecidas. Os indicadores de cada dimensão foram elaborados a partir da orientação dos órgãos competentes das Secretarias de Saúde e Educação do Estado da Bahia e também da Coordenação de Contas Regionais e Finanças Públicas da SEI. E essas metas elas foram estipuladas conforme a indicação de organismos nacionais e internacionais. Então, a ideia primordial é compatibilizar variáveis que mensurem a capacidade do município em ofertar certos serviços básicos e também a qualidade em que esses serviços foram ofertados. Agora, cabe aqui destacar que para o devido monitoramento e avaliação das políticas públicas, se faz necessário contemplar a tempestividade do indicador, ou seja, o período histórico latente dos resultados do indicador. Ao todo, para a composição do IPESE, como falamos anteriormente, serão avaliados 16 indicadores em cada município, sendo preconizados 7 indicadores para o componente da saúde, outros 5 indicadores para o componente educação e, por fim, 4 indicadores que vai tratar da economia e finanças. Agora, como cada um dos indicadores possuímos uma referência de mínimos e máximos, afinal de contas estamos falando da meta, temos assim um escalonamento dos resultados dentro da variação de 0 a 1. É interessante chamar a atenção a isso, porque fica possível avaliar e monitorar os resultados a nível geral, o chamado IPESE, e também a partir das suas dimensões, perfazendo assim uma leitura clara, direta e comparável entre os indicadores de cada município. Também visa promover a análise comparativa, uma vez que a referida métrica atende às referências preconizadas individualmente em cada município, todos em uma escala padronizada para análise, de forma detalhada. Podemos então observar que a dimensão de saúde, dentro das 7 indicadores comentados anteriormente, temos 2 blocos. O primeiro deles mede a capacidade de oferta do serviço de saúde, que foram aferidos pelo Índice de Oferta de Médico do SUS, outro indicador como o Índice de Oferta de Enfermeiros do SUS, também o Índice de Cobertura das Equipes do Programa de Saúde da Família, também falando um pouco sobre o Índice de Cobertura das Vacinas e o Índice de Consultas Pré-Natal. Já no segundo bloco, a qualidade desses serviços, ou seja, avaliados pelo Índice de Óbitos por causas definidas, também o Índice de Internações por causas não evitáveis. A média aritmética desses indicadores forma o chamado Índice do Nível de Saúde. Então, é possível trabalhar ele de forma geral a partir do próprio INS. Assim, uma dimensão, podemos falar dele de forma tranquila, sendo avaliado de forma desagregada e padronizada em cada município, território de identidade e também para a Bahia durante o período avaliado. Agora, indo para a dimensão educação, são formadas por 5 indicadores também divididos em 2 blocos. O primeiro deles tem como objetivo de mensurar a capacidade do município em ofertar a educação básica. Então estaremos tratando do índice de matrícula da pré-escola.
Também, para o ensino fundamental, o índice de matrícula para o ensino fundamental. Por fim, o índice de matrícula do ensino médio, que seria fechando então o primeiro bloco. Para o segundo bloco, que visa avaliar a qualidade com que a educação básica ela é ofertada, iremos tratar então de os indicadores de índice de qualidade do ensino fundamental das séries iniciais e o índice de qualidade do ensino fundamental para as séries finais. A média aritmética destes 5 indicadores, dentro de uma escala de 0 a 1, ele também perfaz o chamado índice do nível de educação, que também pode ser avaliada de forma desagregada e padronizada, assim como fizemos no INS, o Índice do Nível de Saúde, como comentado anteriormente. Já na dimensão Economia e Finanças, nossa terceira e última dimensão para a composição do IPESE, avaliamos 4 indicadores, sendo 2 ligados à dinâmica do mercado de trabalho, que é também o chamado Índice de Renda do Trabalhador Formal e o Índice de Emprego Formal, e outros 2 relacionados à dinâmica econômica e financeira dos municípios, o Índice de Independência Financeira e o Índice do PIB Municipal. A média aritmética desses outros 4 indicadores compõe o Índice da Economia e Finanças, o IEF. As metas para essa dimensão elas são baseadas na realidade média dos municípios brasileiros. Então, dessas perspectivas indicativas e sob a abordagem padronizada de 0 a 1, de acompanhamento do IPESE, temos então o chamado Índice de Performance Socioeconômica, enquanto o produto dessa média aritmética simples dos valores obtidos nas dimensões de representatividade do INS, INE e o IEF, de forma que os valores padronizados mais elevados, ou seja, próximos a 1, indicam que melhores desempenhos. Agora, atualmente, a SEI possui um painel interativo para o acompanhamento do IPESE, bem como suas dimensões, chegando-se até o nível dos 16 componentes avaliados. Entretanto, convém aqui destacar 2 elementos. Primeiro, a possibilidade de novos ajustes conforme as revisões de metas estabelecidas. Segundo, a importância das informações censitárias. E aí estamos falando um pouquinho do censo demográfico. No primeiro caso, as atualizações de metas implicam na recomposição dos índices de forma descentralizada, o que torna um indicador ajustável no tempo. Entretanto, no segundo caso, ou seja, o hiato temporal causado pela ausência de determinadas métricas a nível municipal, estamos falando então do censo demográfico e a ausência dele, implica na desinformação e perda do acompanhamento em período de ausência de informações censitárias. Essa, então, é o nosso IPESE e nós temos aqui essas 3 dimensões. Obrigada, Antoniel Pinheiro, pela participação. E agora nós iremos dar um giro pelo interior. No Giro pelo Interior dessa semana, vamos falar sobre os impactos que a pandemia da Covid-19 vem provocando no setor de turismo, principalmente na Chapada Diamantina. Com o objetivo de amenizar os prejuízos dos empreendedores ligados ao setor, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e a Secretaria Estadual do Turismo, criou o Hub Teleempreendedor. Para debater sobre essa nova ferramenta, foi realizado um congresso virtual com os diversos acadêmicos. O Parque Nacional da Chapada Diamantina fica a 311 quilômetros de Salvador e tem paisagens para muitos cartões postais. Com a beleza natural exuberante, é composto por rios, afloramentos rochosos e cachoeiras de todos os tamanhos, o que atrai milhares de visitantes do mundo inteiro. Mas a pandemia da Covid-19 afastou boa parte dos turistas e gerou um grande prejuízo para a economia local. Bom, 95,1% observaram o encerramento de atividades de empresas parceiras, né? 94,5% dizem que o preço final do serviço foi reduzido, enquanto que mais de 95% têm tido dificuldade em elaborar os seus projetos. Diante desse cenário, a Universidade Federal da Bahia, em parceria com diversas instituições, criou desde o final do ano passado o Hub Teleempreendedor, com o objetivo de apoiar e facilitar as oportunidades de créditos, no intuito de impulsionar a retomada do turismo local. E a partir dessa primeira fase, haverá uma avaliação desses resultados, tá?
Então, há uma possibilidade, de acordo com esses resultados e outros requisitos, que possa haver também uma expansão desse hub para o turismo na forma geral na Bahia. Tá? Uma terceira fase seria os setores industriais intensivos em conhecimento e, por final, os setores intensivos em capital. Veja que o hub se propõe aí, é uma proposta, nesse caso, nesse sentido ambiciosa, por tentar conectar esses empresários dispondo a fornecer. O diretor de estudos da SEI, Edgar Porto, salientou que o aumento na adesão ao cadastro dos prestadores de serviços turísticos, Cadastur, pelos empresários é um dos primeiros resultados positivos da iniciativa. A gente tem na Chapada, nós, logo no início do projeto, nós fizemos umas entrevistas com o pessoal da Chapada, os empresários, e nós vimos que eles tinham um pensamento muito claro, muito coerente, muito cuidadoso com a retomada. Eles não teriam pressa para fazer a retomada, não é? Eles queriam manter a imagem de uma Chapada com saúde, uma Chapada Diamantina preservada. Segundo a diretora de planejamento da Setur, hoje a Bahia contabiliza mais de 5.390 empresas regulares. Dessas, 387 são na zona turística da Chapada Diamantina. Ela falou ainda das ações que estão sendo desenvolvidas pela pasta para ajudar os empreendimentos da região. Entre elas, realização de pesquisa junto aos empresários, como eu disse, guias de turismo e investidores privados para medir os impactos da Covid-19 no setor do turismo e nortear o desenvolvimento de ações estratégicas com vistas à retomada do crescimento. Nós sabemos a importância de mensurar, ou seja, para mensurar nós precisamos de indicadores e esses indicadores serão pautados através de pesquisas. Agora você vai acompanhar o desenvolvimento econômico da Bahia. A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia está lançando um novo mapa interativo da série Cartografia Interativa, com o objetivo de ampliar o acesso ao acervo cartográfico estadual. A série Cartografia divulga aplicativos de internet para consultas das bases cartográficas de referência e temáticas do seu acervo. Com essa ferramenta, o usuário poderá realizar consultas e análises espaciais simples em áreas de seu interesse, utilizando computadores, tablets e smartphones. O segundo da série já está disponível no site da SEI, é o da Base Cartográfica de Referência 1.50.000, cujos dados foram produzidos através de convênio de cooperação técnica com a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, contemplando uma área aproximada de 150.000 km² da região semiárida da Bahia. A Bahia é o segundo maior produtor e exportador de frutas do Brasil. A fruticultura baiana vem mostrando ser uma das maiores vocações agrícolas do estado. Atualmente, a Bahia também se destaca como o segundo maior exportador de uva e manga do país. Segundo os técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura, a luminosidade o ano inteiro e a disponibilidade de água são alguns dos fatores que fazem com que a área plantada no estado corresponda a mais de 664 mil hectares, com produção de 3,2 milhões de toneladas por ano. Para obter uma melhor cotação de preço, os produtores baianos concentram suas exportações no mercado norte-americano, que vai do mês de agosto até novembro. Já o mercado europeu começa em meados de novembro até o final de dezembro. Os dados constam no recém-lançado boletim da série Commodities da SEAGRE, focando no setor de fruticultura. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, foi um prazer estar com você.